No momento em que as portas automáticas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, se abriram, a realidade brutal não cumprimentou Mark. Ela o agrediu. Não foi com palavras, mas com uma violência térmica que ele jamais sentirá na Suíça. Isso não é vento. Isso é um tapa na cara. 40 graus à sombra. Umidade que faz o ar parecer sopa. Por que diabos eu vim para cá? Eu poderia estar nos Alpes, bebendo um vinho branco gelado. A ordem clínica de Zurique era agora uma memória distante, dissolvida no suor que já encharcava sua camisa de linho italiano. A calçada do desembarque parecia um campo de batalha. Taxistas gesticulavam freneticamente, vans clandestinas buzinavam em um ritmo de samba desafinado e o ar. O ar tinha um cheiro complexo de asfalto derretido, maresia e escapamento de diesel. Ei, gringo, táxi, Uber, Copacabana? Preço bom, chefe. Vamos, vamos. Mark olhou para o homem que gritava. Ele usava uma regata do Flamengo e chinelos havaianas gastos. Mas o que fez Mark recuar não foi a informalidade, foi a intensidade. O homem sorria, mas seus olhos varriam Mark de cima a baixo como um scanner de predadores. Não, obrigado. Não, thanks. Mark tentou manter a postura. Ele foi empurrado, quase que fisicamente sugado, para dentro de um carro de aplicativo caindo aos pedaços, um sedã popular com o para-choque preso por arame. Ele tentou fechar o vidro para bloquear o barulho, mas o motorista, um rapaz jovem com o cabelo descolorido, riu e fez um sinal negativo. Ar quebrado, parceiro. Vidro aberto. Vento natural, melhor. Melhor? Mark pensou, sentindo a fuligem da linha vermelha grudar em sua pele. Esse ar carrega chumbo, poeira e desespero. O trânsito está parado. As motos passam tirando tinta do retrovisor. Não há regras. É a lei da selva sobre rodas. O carro se arrastava pelo engarrafamento monstro. Mark olhou para fora. Viu vendedores ambulantes equilibrando sacos de biscoito Globo e garrafas de água gelada entre os carros em movimento. Viu favelas escalando os morros, tijolo laranja sobre tijolo laranja, desafiando a gravidade e a engenharia. Pegou o celular. Sem serviço. Sem internet. Sem GPS. Estou preso no purgatório tropical. Meus amigos tinham razão. O Brasil não é para amadores. É caos, barulho e calor. Só isso. Com uma enxaqueca pulsando nas têmporas, Mark fechou os olhos. O Rio de Janeiro não o recebeu com bossa nova e garota de Ipanema. Recebeu-o com a gritaria da sobrevivência urbana. Ele não sabia, mas aquela aspereza era necessária. Era a lixa que começaria a remover o verniz de sua arrogância europeia. No quarto do albergue em Santa Teresa, uma escolha autêntica que ele já lamentava, Mark se jogou na cama. Mas o descanso foi negado. Um estalo seco, e tudo ficou escuro. O ventilador de teto parou de girar lentamente, como se estivesse morrendo. Apagão. O calor no quarto tornou-se instantaneamente insuportável. Inacreditável. Uma das maiores economias do mundo e a luz acaba como se fosse a Idade Média? Como vou trabalhar? A abstinência de cafeína bateu forte. Ele desceu as escadas tateando no escuro até o pequeno bar na esquina, sonhando com o expresso encorpado. O atendente, um senhor simpático limpando copos com um pano encardido, sorriu e lhe entregou um copo americano pequeno, o famoso copo Lagoinha, com um líquido preto fervendo já adoçado. Cadê a máquina de expresso? Isso aqui é xarope quente, Mark reclamou em inglês, a frustração transbordando. O atendente apenas sorriu sem entender, e apontou para a garrafa térmica. Mark saiu bufando para a rua de paralelepípedos. Entrou em uma mercearia apertada para comprar água mineral. Colocou seu cartão Platinum Black Unlimited no balcão de madeira gasta. O dono da venda balançou a cabeça. Sem sistema, doutor. A chuva derrubou a rede. Só dinheiro. Ou Pix. Isso é um cartão internacional. Pelo amor de Deus, vocês vivem em que século? Gritar não adiantou. Seus cartões que abriam portas em Paris e Nova York, ali eram pedaços de plástico inúteis. Mark, o milionário, não tinha poder de compra para uma garrafa de água de R$3. Sou um rei destronado, pensou, sentindo a boca seca. Aqui sou apenas mais um corpo suado na multidão, sem valor algum. O céu que estava azul cobalto de repente virou chumbo. Uma tempestade de verão, típica dos trópicos, armou-se em segundos. A atmosfera ficou elétrica. Mark sentiu o primeiro pingo grosso e quente no braço. A cidade parecia prender a respiração antes do caos. O céu desabou. Não era chuva, era um dilúvio bíblico.
As ruas inclinadas de Santa Teresa viraram corredeiras de água barrenta. Mark correu, seu sapato de couro italiano escorregando nas pedras portuguesas. Ensopado até a alma, avistou uma estrutura improvisada num beco, uma espécie de puxadinho de alvenaria sem reboco, e se abrigou sob a marquise de zinco. O barulho da chuva no zinco era ensurdecedor, como tiros de metralhadora. Ele olhou para dentro da fresta da porta entreaberta. O lugar mal podia ser chamado de casa. Paredes de tijolo nu, chão de cimento queimado rachado, fios elétricos expostos pendurados como teias de aranha. Goteiras pingavam ritmicamente em baldes de plástico espalhados pela sala. Meu Deus! Isso é onde as pessoas vivem? Parece um cativeiro. De repente, passos. Uma sombra surgiu do fundo do cômodo escuro. Mark abraçou sua mochila com a câmera Leica de $5.000. O coração dele batia na garganta. As manchetes sensacionalistas sobre violência no Rio explodiram em sua mente. Sequestro relâmpago. Assalto à mão armada. Bala perdida. Vão me roubar. Ninguém vai achar meu corpo nessa viela. Acabou. A sombra entrou na luz fraca da rua. Era um homem negro magro, vestindo uma bermuda de surfista desbotada e sem camisa. Ele segurava algo na mão. Uma arma? Uma faca? Mark deu um passo para trás, preparando-se para o impacto, os olhos arregalados de pânico e preconceito. O homem estendeu a mão. Não era uma arma. Era uma toalha. Uma toalha velha com a estampa de um time de futebol, mas limpa e seca. O homem não falou nada. Apenas fez um gesto com a cabeça, indicando para Mark entrar para sair da chuva. Não havia malícia em seus olhos castanhos. Havia apenas uma hospitalidade crua. Mark, trêmulo, entrou. Dentro, o cheiro era de limpeza, desinfetante de eucalipto misturado com feijão sendo cozido. Uma única lâmpada amarela pendurada por um fio iluminava o ambiente. No canto, uma televisão antiga chiava com sinal ruim. No centro, uma mesa de plástico bamba estava posta. Uma panela grande de arroz branco, uma travessa de feijão preto fumegante e um prato com alguns pedaços de linguiça frita e farofa. Era comida para 2, talvez 3. Mas havia uma mulher e 2 crianças pequenas sentadas. A mulher, vendo o estado lamentável do gringo, levantou-se imediatamente, limpando as mãos no avental. Senta, moço. Tá servido? Ela encheu um prato de Duralex marrom com uma montanha de arroz e feijão. E então, com um cuidado que fez o estômago de Mark revirar de culpa, ela pegou os maiores pedaços de linguiça, que claramente eram destinados ao marido, e colocou no prato dele. A família ficou com o caldo do feijão e a farinha. Um nó se formou na garganta de Mark, mais doloroso do que qualquer fome. Ele já havia jantado em restaurantes com estrelas Michelin, onde a conta pagaria o aluguel daquela família por 1 ano. Mas nenhum daquele luxo o fez se sentir tão pequeno quanto aquele prato de feijão. Eu sou o mendigo aqui, ele percebeu, as lágrimas misturando-se com a água da chuva em seu rosto. Eu tenho a conta bancária cheia, mas eles têm a riqueza. Eles são reis disfarçados de pobres. Depois do jantar, a chuva diminuiu, deixando apenas o som dos grilos e o funk distante vindo de algum carro na rua. Um silêncio confortável se instalou. As crianças se aproximaram. Um menino e uma menina, com cabelos cacheados e olhos vivos. O menino, curioso, tocou a pele branca e os pelos loiros do braço de Mark, como se ele fosse um animal exótico. Em Zurique, Mark teria recuado pensando em germes. Ali, o toque daquela mãozinha suja de terra parecia uma bênção. Era calor humano. Era conexão. Seus olhos vagaram pela casa simples. O reboco caindo, a fiação exposta. Mas em uma prateleira alta, algo brilhava. Um pequeno oratório. Não havia luxo na casa, mas ali, iluminada por uma vela de 7 dias, estava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, coberta por um manto de veludo azul impecável, cercada por flores de plástico limpas e brilhantes. Por quê? Mark se perguntou. Porque quando falta reboco na parede e carne no prato, a santa tem o melhor lugar da casa. Porque a fé deles brilha mais que o ouro que eu tenho no banco. O dono da casa lhe ofereceu um copo de café. Agora, o gosto doce não incomodava mais. O homem sorriu. Faltavam-lhe alguns dentes, mas o sorriso era tão genuíno, tão desprovido de segundas intenções, que ofuscou a brancura artificial dos sorrisos corporativos da Europa. Naquele sorriso não havia "eu quero algo de você". Havia apenas "eu vejo você". Mark entendeu. Seu apartamento moderno era um mausoléu frio. Aquele barraco era um lar.
O Brasil não era pobre, era despojado. O espírito daquelas pessoas era milionário. Mark decidiu fugir do Rio turístico. Não queria mais a maquiagem da Zona Sul. Queria entender a fonte daquela força. Cancelou sua passagem de volta e comprou um bilhete de ônibus para o interior da Bahia. Destino: o sertão, a terra da resistência. A rodoviária Novo Rio era um formigueiro humano. O cheiro de pão de queijo, diesel e suor pairava no ar. O ônibus que o levaria não era um executivo. Era um pinga-pinga, um veículo guerreiro que cruzaria estradas esburacadas noite adentro. Dentro do ônibus, o caos organizado. Gente levando caixas de papelão amarradas com barbante, alguém com uma gaiola de passarinho, um pastor pregando em voz alta no fundo. Ao lado de Mark, uma senhora baiana com um turbante branco e um sorriso que ocupava todo o rosto lhe ofereceu um saco de pipoca doce. O ônibus partiu, roncando como um animal ferido. 10, 12, 15 horas de viagem. O ar-condicionado falhava, as janelas trepidavam. Mark olhou para fora. Os prédios ficaram para trás. Agora era a imensidão verde e vermelha do Brasil profundo. Ao amanhecer, a paisagem mudou. Terra seca, cactos, sol impiedoso. Mas no meio do nada surgiam igrejinhas brancas com contornos azuis, simples e belas, plantadas na terra vermelha como milagres. A luz do sol nascente batia na cal e as fazia brilhar. É lindo! Ele sussurrou. Antes, ele veria poeira. Agora, via história. Via a teimosia de um povo que insiste em encontrar beleza no meio da aridez. O ônibus parou em uma cidadezinha perdida no mapa. Mark desceu para esticar as pernas. A terra vermelha manchou suas botas de treque instantaneamente. Ao longe viu uma nuvem de poeira. Eram crianças. Seu instinto de gringo disparou. Levou a mão ao bolso para proteger a carteira. Esperava o coro de money. Dólar, give me. Era o que acontecia na Ásia, na África, em qualquer lugar onde a desigualdade era gritante. Elas se aproximaram, correndo atrás de uma bola de futebol velha e descascada. Bom dia, tio! Gritaram em coro, passando por ele como um furacão de alegria. Não pediram nada. Apenas o cumprimentaram e seguiram correndo. Mark olhou para baixo. Estavam todas descalças. Corriam sobre o cascalho quente, sobre espinhos, sobre a terra dura. Ele, com suas botas tecnológicas de 200 euros, sentia o pé doer. Elas flutuavam. Uma menina parou e chutou a bola na direção dele, rindo. Seus olhos eram jabuticabas brilhantes. Não havia miséria naquele olhar. Havia euforia pura de estar vivo, de jogar, de brincar. Mark lembrou-se do sobrinho em Zurique, fazendo birra porque o iPad estava com a tela trincada. Aquelas crianças não tinham iPad. Não tinham sapatos. Mas tinham o mundo inteiro naquele campo de terra batida. Quem é o pobre aqui? A pergunta o perfurou. Nós que precisamos de tudo para sentir um pouco, ou eles, que com quase nada sentem tudo. Sentado num banco de praça, sob a sombra de uma árvore frondosa, estava um velho. A pele dele parecia couro curtido pelo sol do sertão, cheia de mapas e caminhos em forma de rugas. Ele enrolava calmamente um cigarro de palha. Mark sentou-se ao lado. O jornalista nele acordou. Queria sondar a desesperança. O senhor não tem aposentadoria, certo? O hospital é longe. A seca é dura. O senhor não tem medo do futuro? De ficar doente e não ter nada? A pergunta foi direta, quase cruel. O velho acendeu o cigarro, soltou a fumaça com um cheiro forte e adocicado, e olhou para Mark com uma serenidade que desconcertava. Meu filho, o amanhã a Deus pertence. A voz era rouca, mas firme como uma rocha. Para que eu vou sofrer por um dia que nem nasceu ainda? Hoje o sol saiu. Hoje eu tenho farinha e rapadura. Hoje meus netos estão correndo com saúde. Se eu tenho hoje, eu sou rico. Mark ficou mudo. Na Europa, a vida é um planejamento constante para a morte. Seguros, previdência, poupança. Sacrifica-se o agora por um depois que talvez nunca chegue. O velho sorriu mostrando a gengiva. Quem guarda muito com medo de faltar, já tá faltando por dentro. A gente não tem dinheiro no banco, moço, mas se o vizinho precisar de um prato de comida, a gente tem. Enquanto a gente puder dividir, a gente nunca vai ser pobre. Bum! A cabeça de Mark explodiu. Ele achava que aquele homem era um imprudente. Na verdade, ele era um sábio. Mark era o assassino do presente, matando cada dia com a ansiedade do amanhã. O velho era o mestre do agora.
Na hora de ir embora, um mototaxista, filho do dono da pousada simples onde Mark dormiu, o levou até o ponto de ônibus na estrada. A moto pulava nos buracos e o rapaz suava sob o sol do meio-dia. Ao descer, Mark abriu a carteira. Puxou várias notas de R$ 100. Era dinheiro que faria diferença naquela casa. Tentou colocar na mão do rapaz. Toma, pelo trabalho. É um presente. Fique. Era sua forma de resolver as coisas. Pagar. Comprar a paz de espírito. O rapaz, chamado Tiago, empurrou a mão de Mark de volta. Seu rosto ficou sério. Havia orgulho ali. O orgulho do trabalhador brasileiro que não aceita esmola, apenas o justo. Não, senhor. O senhor é visita. Visita é bênção. Meu pai me mataria se eu cobrasse para levar o amigo dele. Guarde seu dinheiro. Mas, guarde. Um abraço, gringo. Volta sempre. Tiago acelerou a moto, levantando poeira, deixando Mark ali com as notas inúteis na mão. Mark sentiu vergonha. Ele tentou diminuir aquela relação a uma transação comercial. Mas Tiago tinha uma moeda que Mark não possuía, honra. Eles podiam morar em casa sem reboco, mas a coluna vertebral moral deles era de aço. Mark pegou seu caderno de anotações Moleskine. Riscou com força o título que havia escrito dias atrás, A Crise Social Brasileira. Riscou até rasgar o papel e escreveu uma nova frase em letras garrafais. A terra dos bilionários de espírito. De volta ao aeroporto internacional. O ar-condicionado estava gelado, artificial, asséptico. Através do vidro, Mark olhava o Rio de Janeiro lá fora. O sol continuava brutal. A cidade continuava caótica. Mas agora, ele via de outra forma. Aquele calor não era agressão. Era um abraço apertado demais. Aquela bagunça não era erro. Era vida pulsando sem filtros. O alto-falante anunciou o embarque para Zurique. Senhores passageiros, ele teria que voltar. Voltaria para o frio, para a organização, para os relógios que nunca atrasam, para as ruas onde ninguém se olha nos olhos. Uma lágrima quente escorreu solitária. Ele a limpou rapidamente. Um homem suíço chorando no portão de embarque? Ridículo. Mas ele não chorava pelo Brasil. Não chorava de pena daquela gente. Eles não precisavam da pena dele. Eles tinham a alegria, a fé e a solidariedade que o mundo desenvolvido esqueceu como sentir. Mark chorava por si mesmo. Chorava porque estava voltando para o seu mundo de conforto estéril, de sorrisos educados e corações blindados. Ele abriu o caderno uma última vez e escreveu o final de sua reportagem. O mundo diz que o Brasil é um país em desenvolvimento. Estão errados. O Brasil não está atrasado. Eles estão, na verdade, esperando por nós, enquanto o mundo corre atrás de máquinas e lucros. O Brasil ficou para trás para guardar o que realmente importa à humanidade. Eles são os guardiões do que significa estar vivo. O avião decolou. Lá embaixo, o Cristo Redentor abria os braços sobre a Guanabara dourada pelo sol. Adeus, Brasil. O mundo não precisa salvar vocês. O mundo precisa aprender a viver com vocês.